noite, estamos no ar com o programa Família, Projeto de Deus. Boa noite a você que está em casa ou na internet nos assistindo. Boa noite, amor. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Nosso programa de hoje vai tratar de um assunto um tanto quanto delicado. Poucas coisas afetam mais um pai e uma mãe do que a perda de um filho querido. Só sabe o tamanho dessa dor quem um dia já a vivenciou. Mas com muita ajuda e muita fé, essa dor pode ser amenizada. E esse é o nosso tema de hoje. Como um casal pode superar a perda de um filho? É isso mesmo, Carlão. E para falar sobre isso e nos ajudar nesse assunto, talvez até você esteja passando por esse problema, nós trouxemos aqui no nosso estúdio o Padre Márcio Pereira. Boa noite, Padre. Boa noite, Silvia. Uma alegria recebê-lo. A alegria é toda minha. Primeira vez que eu participo desse programa e de fato, é o que eu senti, e eu tenho certeza que os nossos irmãos aqui também sentiram, é um clima família. Família em Deus. Até a forma como vocês já introduzem, a forma como se tratam. E para mim é uma alegria estar aqui. Agradeço de todo o coração, viu, Carlão e Silvia, pelo convite. A primeira de muitas. Ah, se Deus quiser, viu? viu? O senhor já é veterano da casa e já está ambientado e tudo, mas é a primeira que está aqui nessa. É a primeira que estou aqui. Que bom. Agradeço a acolhida. Muito Deus abençoe obrigada. muito vocês. Obrigado. Amém. E também nós estamos recebendo o casal Eduardo e Francine. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Silvia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Padre. Boa noite a todos que nos assistem em casa. É uma grande bênção e uma grande graça poder estar aqui hoje para participar desse programa com vocês. Muito obrigada. Vieram de longe, vieram de Vila Velha e estão aqui com a gente, né? Boa noite, Francine. Boa noite. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada de estar aqui conosco. Amém. Daqui a pouco o Eduardo e a Francine vão contar um pouco sobre a sua história. Mas eu já convido você que está aí em casa para participar do nosso programa. Manda a sua mensagem para nós, a sua pergunta, a sua história, partilha conosco. Pode ser através do WhatsApp 19 99902 0021. Ou, se preferir, você pode ligar aqui no nosso call center 19 3871 9620. E a gente começa então esse bate-papo de hoje pedindo para o Eduardo e para a Francine contar a história deles. Na verdade, eu costumo dizer que a nossa história é uma história de amor, uma história de dor, de oração, mas principalmente de muita fé. E a gente começa a história pelo amor. A gente se conheceu em 2006, namoramos 2 anos, em 2008 a gente se casou. E em 2014, Deus nos deu o nosso primeiro maior presente, que foi a graça de ter uma filha. No dia 23 de abril de 2014, nasce a Alicia, uma menina linda, fantástica, alegre, feliz, cheia de vida. E a Alicia entrou na nossa vida como um pai e uma mãe sabem o que é ter um filho, que um filho modifica a casa, modifica a vida, modifica tudo. E no ano de 2017, a Alicia completou 3 anos, em abril. Em maio, a gente recebeu a notícia de uma segunda nova graça que Deus estava nos concedendo. A gente estava recebendo mais uma gravidez, Francine fica grávida, e aí a gente teria nosso segundo filho. E no dia 4 de agosto de 2017, a dor começa a entrar na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente estava no melhor momento profissional, tudo correndo bem, tudo certo, sem problema nenhum, e essa dor chega. A gente fez uma festinha lá em casa, com toda a família. Ela estava super bem, uma criança super sadia. Aí todo mundo foi embora, a gente dormiu e de madrugada ela acordou chorando muito. Aí a gente foi, pegou ela. Aí ela falou, mamãe, tá doendo muito a minha barriga. Aí a gente falou assim, Eduardo, vamos levar ela no hospital. Aí 1h da manhã a gente foi pro hospital. Chegando lá no hospital, a médica viu ela, eu diagnosticou que ela estava com um bolo fecal na barriguinha, por isso a dor. E ela, como ela estava tossindo um pouco, eu pedi para ver também o pulmãozinho dela. Ela verificou, tirou o raio-x, aí falou, mãe, não tem nada no pulmão, não. Aí ela fez o tratamento específico, a gente chegou em casa 2h30 da manhã, ela estava bem, dormiu, sem dor, sem nada. Quando foi no outro dia, de manhã, ela acordou com uma febre muito alta de 39 graus, não comeu nada,
minha irmã, que é médica, falou, fica observando. Quando foi na hora do almoço, eu falei, Eduardo, não tem como, vão levar de novo para o hospital. Retornando no hospital 2h da tarde, era uma outra médica que estava lá. Aí eu cheguei para a médica e falei, minha filha não está bem, já vim de madrugada com ela, eu preciso que faça um exame de sangue nela para ver o que ela tem. E ela estava com muita febre. Porque a febre já preocupa, né, Francine? Sim. Você já se detecta que tem alguma coisa Sim. errada ali acontecendo. Sim. Né? Aí a médica, correndo para a emergência, fez o exame de sangue, saiu rapidinho. Aí ela chegou para mim, para o Eduardo, sem entender, falou assim, mãe, sua filha está com septicemia, uma infecção generalizada. Gente. Aí a gente falou que ela precisava urgente de uma UTI. E no hospital, que no caso era o de Vila Velha, não tinha vaga. Ia ter que fazer a transferência dela. E aí nós fizemos a transferência, fomos para o CIAS em Vitória, num outro hospital. Fomos de UTI móvel. Quando chegamos lá, a Alice consciente, conversando. Eu lembro que quando a maca empurrava ela em direção à UTI, eu comecei a correr do lado da maca e falei, eu vou chegar primeiro, filha. Eu vou chegar primeiro que você. Ela pegou e sorriu, brincou comigo. E naquele momento que a gente subiu para a UTI pediátrica, eles pediram a gente que desse licença, que eles iam fazer um procedimento nela. E a partir dali ela já foi entubada e ela já entrou em processo de coma induzido para tentar controlar essa infecção generalizada e que a gente não sabia de onde isso vinha. E tinha uma sala do lado de fora da UTI, que era a sala da família, onde a gente ficava. E eu lembro o primeiro contato da médica, quando ela chegou e o Francine sentado. A gente estava meio atônito, meio sem saber o que estava acontecendo, a ficha não tinha meio que caído. A médica falou, olha, se vocês acreditam em Deus, orem, porque é só Deus que pode salvar a sua filha. E aí, nesse momento, a oração entra na nossa vida. Nesse momento, a gente cai de joelhos, a gente pega o terço na mão e a gente começa a orar incessantemente. E como a Francine estava grávida, só poderia um acompanhante na UTI. E o hospital liberou 2. Aí poderia ficar nós 2. Só que, né, Fran, eu não conseguia ficar dentro do box da UTI. Aí eu pedi que a minha irmã é médica para ficar comigo me acompanhando. Aí, e toda vez que fazia algum procedimento nela, ou até de tirar sangue para ver exames, que aí veio infectologista para ver que ninguém sabia a causa. Porque todo mundo me questionava, mãe, mas ela nunca teve nada? Minha filha nunca teve nada. Graças a Deus, uma criança sempre saudável. Aí, a minha irmã sempre ficando lá comigo. Numa dessas que eles pedem a gente para recolher, aí eu fui para a salinha de oração, onde estava o Eduardo. Aí a Alicia teve a primeira parada cardíaca. E aí, no domingo de manhã, ela chegou a ter 3 paradas cardíacas consecutivas. E a minha cunhada, como era médica, entendia muito bem de tudo aquilo que estava se passando. E ela não aguentou psicologicamente. Afilhada, sobrinha, amada. E aí uma médica, amiga da família, me pegou a Francine, como eu não conseguia ficar muito tempo ali dentro, porque eu entrava na UTI, saía, eu não conseguia ficar ali. É uma cena horrorosa, terrível. Né? Uma sensação de impotência também, né? Porque você não sabe. Sua irmã é médica, não sabia como proceder. Lidar. Né? Então... Eu costumo dizer que a experiência de uma UTI pediátrica para um pai e uma mãe modifica a vida. Tá? E aí, nesse momento dessa terceira parada cardíaca dela, a Letícia não aguentou, a médica me chamou a Francine, olha, pai, olha, Eduardo e Francine, vocês têm que ficar ali. Agora é com vocês. E aí, naquele momento, eu chamei a Francine, nós impusemos nossas mãos sobre ela, e ali nós entregamos, na mão de Nossa Senhora de Fátima, e nas mãos do Pai. Pai, tu nos deste, nós estamos devolvendo aquilo que tu nos deu. Fazei de acordo com a tua vontade, que seja feita como o Senhor queira. E ali nós entregamos ela de volta. E confiamos e não paramos de orar insistentemente. E essa oração, isso começou a se propagar. A paróquia inteira entrou em oração. O nosso pároco, corrente, né? Uma corrente do bem. Do bem. Eu costumo dizer que viralizou. Quando viraliza as coisas via WhatsApp, essa oração viralizou. Pessoas do Brasil inteiro começaram a orar pela Alice. Até hoje eu encontro pessoas que me conhecem, que hoje nós não somos mais o Eduardo e a Francine, nós somos os pais da Alice. Nossa. Quando nos encontram, falam, nossa, eu orei tanto por você, eu ainda oro por você. E essa oração tomou uma proporção que o meu WhatsApp, meu celular
bombava de mensagens e eu acabava mandando áudio direcionava para 1 ou 2 grupos, esses áudios eram replicados para pedir oração, para falar do diagnóstico. E era muito falado entre os médicos, olha, ela tem que aguentar as primeiras 48 horas. Se ela aguentar as primeiras 48 horas, a gente tem chance. Ela aguentou. Agora ela precisa de aguentar 72. Ela aguentou. E a nossa oração era tão forte, a gente sentiu o Espírito Santo de Deus tão presente naquela UTI pediátrica, que a gente tinha certeza que o milagre ali aconteceria. As médicas chegavam para a gente e falavam, mãe, ora, só oração para sua filha. E é surreal. A gente sempre falava, né? Em nenhum momento eu falei que eu ia perder minha filha. Eu não tinha. Não tinha essa sensação? Nem, você achava que não, eu tinha ia... certeza que ela ia... Porque ela sempre aguentava. Ela sempre aguentava. Entendi. Tanto que na quinta-feira, quando há uma sepsemia, eu vou falar de uma maneira bem leiga, porque eu não sou entendido no assunto, o corpo ele para de mandar sangue para as extremidades para preservar os órgãos vitais. Septicemia é Infecção uma infecção, generalizada. Uma determinada bactéria causada que ninguém por uma sabe porque Sim. não tinha Eles razão conseguiram daquilo. identificar a bactéria para entrar com antibiótico certo ou não conseguiram? Sim, entravam com um determinado, achavam que era isso, ou por causa de uma pneumonia, e entrava com um, aí não resolvia e trocavam. Eles iam trocando até tentar combater o que era. E isso foi danificando muito o corpinho dela. Nossa, O rim foi parando, ela teve que fazer uma diálise. Foram vários processos fisiológicos nela que foram acontecendo que ela foi aguentando e a gente foi permanecendo. E a oração subindo aos céus de uma maneira que eu acho que, na nossa experiência de vida, eu acho que eu nunca vi tanta gente orando pela gente. Eu acho que quando a gente ora pelo próximo, né, padre, é uma declaração de amor ao outro, né? Com certeza. E nós somos muito amados por pessoas que nós não conhecemos, por pessoas que nós nunca vimos e que até hoje essas pessoas têm a nossa família nessa oração. E foi essa oração que com certeza os deixou de pé, né? Sem dúvida. Com uma força Sem dúvida. que antes vocês nunca imaginariam Sem que dúvida. teriam igual. Nunca. E aí na quinta-feira eu mandei um áudio que eu estava pedindo pelas extremidades, porque ela estava começando a perder as pontinhas das mãos e dos dedos, porque estava necrosando. Como o corpo protege os órgãos vitais, ela vai perdendo. E o meu medo era dela perder a pinça, dela não ter uma vida normal. Em todo esse processo, hora nenhuma eu questionei a Deus. A minha única rusga com Deus foi, Senhor, deixai ela inteira, não deixar ela sofrer. Era a única coisa que eu pedi a Deus. Se ela ficar, se esse milagre for operado, que ela fique boa. E aí eu comecei a pedir pelas pontas dos dedos, a oração, e ela foi aguentando. Quando chegou na sexta-feira, e nisso a gente desde sábado dentro do hospital, sem sair de lá. Quando Já chegou ia fazer uma semana uma que vocês semana. estavam Pois nessa é, luta. A gente não saía de perto dela. Na sexta-feira, final da tarde, eu encostei do lado dela e cantei uma música, que era uma música que a gente cantava junto, e que ia ser a música de homenagem do Dia dos Pais, que aquela semana era a semana do Dia dos Pais. Infelizmente, ela não pôde fazer homenagem porque ela estava no hospital. E eu cantei essa música para ela. E ela estava em coma, ela não se manifestava. Quando eu cantei essa música para ela, lágrimas saíram do olho dela. Nossa. E ali, hoje eu entendo que estava sendo a nossa despedida dela me ouvindo, dela me entendendo. E logo após, à noite, ela teve mais uma outra parada cardíaca, dessa vez mais longa. E aí foi detectado indício de morte cerebral. Ela entrou em protocolo de morte cerebral. E quando entra em protocolo de morte cerebral, desligam-se todos os aparelhos e a partir dali começam a se fazer testes. E ali o nosso mundo desabou, né? E aí a gente... Joelho no chão. Joelho no chão, Orando, terço orando. na mão, não vamos desistir, vamos continuar. Fizeram o primeiro teste, o teste deu negativo, no sábado. Depois se espera-se mais umas horas, fizeram o segundo teste, o teste também deu negativo. Eu falei, Senhor, o que tu quer da gente? O que o Senhor quer de nós? Porque devia vir assim um momento de esperança e daqui a pouco, né, deve ser uma angústia muito grande. Era um misto de dor e esperança muito grande, sabe? Mas eu falo que Deus nos deu a maior dor, mas Deus também nos deu a maior fé. Junto com essa dor, Ele entregou uma fé que nem eu, nem Francine, nem a nossa família, nós sabíamos e imaginávamos que nós teríamos. É sobrenatural, né? É Deus. Quantos Deus. aninhos ela tinha? Ela 3 tinha 3 anos, anos e 3 meses. 3 aninhos e 3 anos. meses. Padre Márcio, eu quero que o senhor comente um pouquinho como é que o que a gente poderia falar para eles naquela hora que eles estavam vivendo isso. Mas antes disso, eles começaram falando que
Deus deu para eles um presente e depois deu outro e agora está dando o terceiro presente, né? E hoje em dia tem muitos casais que não veem os filhos como presente, né? Então eu queria já, antes da gente entrar nessa parte da dor, do sofrimento, o filho é um presente para o casal. A Bíblia fala que o filho é um dom, né? É, exato. E olha, uma coisa que muitos se esquecem, eu não sei se vocês conseguem se lembrar daquelas perguntas que responderam no dia em que se casaram, mas uma das perguntas muito bonitas que é feita pelo testemunha qualificada, seja o padre ou o diácono, é: estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? E ambos respondem sim, né? Porque é a prova, é a assinatura do céu sobre aquele amor. E principalmente, como o Carlão bem disse, nos tempos de hoje não é incomum nós nos depararmos com situações em que os filhos não são vistos como presentes, não são vistos como bênçãos, são substituídos. Não longe, né? Eu, por exemplo, eu digo isso, e lamentando muito, até com coragem eu digo, e também com tristeza, dentro da própria família. A minha sobrinha me deu a alegria de assistir o matrimônio dela. E ela depois disse assim, esses dias, depois de 2 anos de casada: "E aí, minha filha, quando que você vai dar o primeiro sobrinho, o neto, para o tio?" Aí ela disse: "Olha, tio, essa é a minha filha." E pegou a cachorrinha. Ai, nossa. Eu falei, e isso é muito presente. Sim. Atualmente, né? As pessoas E é triste, né? Porque a gente vê triste. um casal, um pai e uma mãe lutando até o último instante pela filha e tudo, e às vezes outros casais não querendo, né? O filho, vendo o filho como um peso, como... Exato. E aí eu que amo minha sobrinha é muito importante para mim, eu tento trabalhar dentro da minha casa, na minha família, que eles precisam mudar essa visão. Porque filho é bênção, filho é graça. Vem isso. pela vontade de Deus, vem com propósito. E a Alícia, no seu curto tempo de vida nesta terra, quanto desígnio e quanto propósito no envio dessa criança. Não só para vocês, mas para o mundo. Amém, Porque Padre. hoje, quantas pessoas nos acompanham e quantas pessoas souberam e sabem, já ouviram esse testemunho de vocês. Ficou eternizado. E hoje vocês estarem aqui conosco testemunhando, né, para outros casais que também perderam filhos, né, que deve ser uma dor horrorosa, mas assim, você falou uma coisa muito, muito positiva: seja feita a vossa vontade, né? Sempre. E entregar isso daí para Deus, né? Eu queria só ler um trecho, porque às vezes as pessoas podem chegar e falar para você assim: nossa, mas ai, Deus quis assim, né? Deus quis assim. E aí eu queria ler, defender Deus aqui, uma passagem da Bíblia, que em Sabedoria, capítulo 2, fala assim: ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Então, a morte, ela não é vontade de Deus. Ele nos criou para a imortalidade, né? Por isso que dói tanto a morte, porque não faz parte daquilo que foi vontade de Deus para nós, né? E a gente sabe, quando você lê a palavra de Deus, que a morte é consequência do pecado. Então, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Por isso que era preciso que o Filho de Deus mesmo viesse resgatar a humanidade, morrer em nosso lugar, descer à mansão dos mortos, ressuscitar aqueles que estavam e nos dar essa promessa, né? Então, eu creio que essa promessa também hoje para vocês é uma grande esperança. A esperança, e eu costumo dizer que o nosso milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Eu vou explicar por quê, né? No sábado, a gente estava naquele processo de protocolo de morte cerebral, dando negativo, o segundo deu negativo,
E aí, no sábado à noite, nós estávamos fisicamente, psicologicamente destruídos. A Francine grávida. Meu Deus. E a médica da UTI pediátrica, ela falou, olha, vai para casa, descansa. E eu muito preocupado com Francine, porque Francine grávida, convenci a gente ir para casa. Nem para casa nós fomos para casa de uns amigos, que era próximo ao hospital. E ela falou, qualquer coisa eu ligo para vocês. E aí nós fomos para casa, tentamos descansar. Quando deu às 4h50 da manhã do dia 13 de agosto de 2017, o meu telefone tocou e ela disse, vem para cá. Em 10 minutos nós estávamos dentro do hospital. Quando a gente chegou naquela UTI, a médica, que também chamava Letícia, nome da minha cunhada, estava sentada do lado dela, fazendo carinho nela, batimento bem fraco, bem fraco. E ali nós chegamos, a médica olhou para a Francine e falou, mãe, você quer pegá-la no colo? A Francine, quero. Eles botaram 2 cadeiras do lado da maca e a Alicia ficou com a cabeça e o corpinho no colo da Fran, com as pernas na minha perna. E ali nós fomos despedindo dela. Ali nós fomos derramando todo o nosso amor por ela, dizendo para ela como ela era importante na nossa vida, como ela transformou a nossa vida. E naquele momento ali, a médica, aqueles aparelhos de UTI que ficavam apitando, aquilo me incomodava muito. A médica foi e desligou aquilo tudo. E ela entrava, escutava o coração da Alicia e saía. A segunda vez ela entrou, escutou o coração da Alicia e saiu. E na terceira vez que ela entrou, foi o momento que a Alicia volta ao pai. E ali foi a hora que a gente sentiu a maior dor do mundo. Porque nós não estamos preparados, os pais, mães, nós não estamos preparados para perder os nossos filhos. É uma dor tão grande que nem nome tem. Se você perde um marido, você é viúvo. Se você perde um pai, você é órfão. Se você perde um filho, não tem nome para essa dor. E junto com essa dor, Deus começa a operar um milagre na nossa vida. O milagre existiu. Não o milagre da vitória da vida pela morte, mas o milagre da nossa conversão. O milagre da nossa mudança. O milagre da nossa vida, que nunca mais foi a mesma desde aquele dia. E no dia que ela faleceu, nós levamos ela para Colatina, no interior do estado. Nós moramos em Vila Velha, mas a nossa família é de lá, nós somos natural de Colatina. Levamos ela para velar e ser enterrada lá. No dia do velório da Alicia, um padre, amigo meu da minha época de grupo de jovens, que caminhou muito comigo na igreja, ele foi no velório da Alicia, me abraçou e disse uma coisa que é o sentido da nossa vida hoje. Ele falou, Dudu, você e a Fran, vocês têm uma missão. A Alicia é uma criança. A Alicia é pura. A Alicia está no reino dos céus. Cabe a você e a Francine ter uma vida de santidade, ter uma vida de busca e serviço ao Senhor, ter uma vida digna, porque quando chegar o momento de vocês juntos estarão na eternidade. E é isso que move a nossa vida. A gente entende que a gente não vive para essa vida mais. A gente busca as coisas lá de cima e vive a vida lá de cima. E daí para frente, esse foi o nosso projeto. Muito, muito sofrido, porque nos restava orar e chorar. E a oração é a nossa fisioterapia da alma, porque quando você está muito machucado, quando você está muito destruído, você só te resta orar, porque é ali que você vai encontrar a cura para os seus ferimentos, a cura para o seu sofrimento. Eu costumo dizer, né, Fran, que a gente não teve nenhum acompanhamento psicológico. Nossa psicologia era Jesus. A gente, todos os dias, a gente vive com abundância de dor, de muita saudade, mas também com abundância de fé, de oração e recomeço. Todo dia, para a gente, é um recomeço. Com muita fé, com muita oração, com muito choro, é um recomeço. E eu sempre falo que entender a vontade de Deus não é fácil, é difícil. Mas saber que Ele é o dono do tempo, das coisas, faz a nossa caminhada valer a pena. Por isso que a gente está hoje de pé. Que bom, graças Que a Deus. Eu digo que a gente possa sofrer tudo que a gente tem para sofrer nessa vida, mas que a gente possa ser acolhido no reino dos céus, porque é lá onde a gente vai estar eternamente. E reencontra com ela. Esse é o novo sentido, né? Vocês conseguiram transformar a dor, transformar numa coisa que
vai dar uma esperança para vocês e para Sim. quem está à volta de vocês também, né? É isso. A gente, eles já deram, o Eduardo e a Francine deram uma dica muito importante para a gente agora aqui, né? Eu louvo a Deus por eles estarem aqui conosco, partilhando isso, contando isso, abrindo o coração deles. E para você que está em casa, você está passando por uma dificuldade, por uma dor, a Francine falou agora que eles estão aprendendo nesse processo a começar a todo instante. Depois, a gente vai fazer uma parada agora no intervalo e depois a gente vai voltar a isso. Eles vão explicar um pouquinho melhor como é que é esse começar a cada instante. Então, aproveita esse intervalo agora, manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. Daqui a pouco a gente volta. Até já.